Em sua vida nada é normal. Ser prisioneiro após o parto natural. Ao chegar nesse mundo há um tempo, já estava predestinado a um grande sofrimento. Esqueceram que essa vida era uma criança. Sem culpa nenhuma lhe tiraram a esperança. Esse mundo real não lhe reconhece. É de se falar, isso nunca se esquece. Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar, sobrando orfanato como seu futuro lar. A fuga é sua meta, tá consciente, não quer mais ser torturado por essa gente. É o que se pensa quem vive essa situação. Arrumar um jeito de chegar no mundão. Ainda a criança conseguiu escapar. Teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe enxergavam nas ruas, mesmo tendo que dormir em calçadas nuas. Lá naquele mundão, não quis andar maltrapilho. Muito menos dormir no chão, ele tinha estilo. Na falta de opção, ele então virou ladrão. Ele estava tão sozinho, sem sentido na vida, de alguma forma procurando uma saída. Saída que encontrou, de repente, a volta triste, foi se envolver na vida do crime. Se arrepende do passado, nada glorioso, é que o futuro para ele vai ser muito doloroso. Sua atitude foi demais e constante. Ajuntou com o apetite que lhe foi o bastante. Chegou a pensar no tanto fez, tanto faz, esquecendo às vezes o caminho da paz. Obviamente registrando tudo que os olhos não vê. Ele foi preso e torturado e ninguém vai perceber. Vai estar numa situação um tanto ridícula. Seu nome hoje em dia já é sua matrícula. Muitos anos se passou até que ele sentiu. A pena que lhe impuseram ele a cumpriu. Não fez falcatruas no INSS, muito menos esparramou a peste. Não desviou verba pública da nação, não matou 111 ladrão. Na prisão, batalhou e aprendeu o que não sabia. Trabalhou com afinco para obter laboterapia. Passou o tempo, ele estudou e leu livros de rei. Hoje, com outra visão, respeita muito mais a lei. Se seu crime, é claro, para a justiça pouco importa. Está no rol dos culpados, isso não se aposta. Se entrou na onda do bumerangue, foi e voltou sem derramar nenhum sangue. Só pede a Deus para lhe proteger da justiça cega e desse seu poder, que lhe fizeram viver vários anos atrás das grades. A sua pena ele cumpriu na integridade. Hoje é um rapper que quer viver em sociedade, quer fazer suas rimas só em liberdade. Tudo o que precisa é parar de ser modelo e deixar um dia de ser cria do governo. Cria do governo? Isso não é normal. Cria do governo também não é natural. Cria do governo, você não tem vez. Cria do governo vai viver no xadrez. Mas eu cresci num lugar, num bairro que as políticas públicas não eram tão suficientes, sabe? A minha infância ela não valeu, ela não foi uma infância bem vivida, foi uma infância mal vivida. É uma infância onde eu achava que a vingança era tudo. Eu queria ter aprendido a ler, escrever já na infância, ter contato assim com pai, mãe, irmãos, aniversários. Essas coisas assim que muita gente tem, aniversário de 1, 2, 3, 4, 5 anos, bolo, festa. Então eu cresci num bairro onde eu via violência muito presente. Neste bairro tem 20 ruas nesse bairro chamado Jardim Santa Luzia. Eu vi pessoas morrer em todas as ruas do bairro praticamente, vi gente morrer na frente da minha casa. Inclusive nessa casa onde hoje nós alugamos, né, nós temos uma locação que é este escritório aqui. Já morreu gente nessa casa, na parte do fundo ali. E nunca fui adolescente, fui um menor infrator. É diferente de adolescente, menor infrator é muito grande. E como menor infrator, enfrentei muitas vezes polícia. Com 10 anos eu andava armado. Formamos uma quadrilha e achamos que devia vingar da sociedade tudo aquilo que estava acontecendo dentro do juizado. Eu sempre sonhei em seguir a profissão do meu pai, sabe? Eu via que era uma profissão boa, que dava uma liberdade para ele, assim, entre aspas, né? Porque todo mundo que trabalha tem o seu horário de entrar, o seu horário de sair,
Mas eu sempre fui uma pessoa que não me senti bem, não me sentia bem de ficar, sabe, muito preso. Até mesmo nas salas de aula eu ficava meio incomodado, louco para dar a hora do recreio. Então eu via nisso aí, eu acho que o filho também sempre se espelha no pai, né? Então eu sonhava em ser taxista também. Eu não tinha sonho de doutor, de médico, de dentista, nada disso, porque eu não tinha isso na minha família. Não, quando eu era menor, eu não tinha sonho nenhum, só pensava em fugir. Fugir, tudo era questão de fuga. Quando eu fugi do juizado e fugi também de delegacia, eu só queria fugir. Arrumar um jeito de fugir e viver livre, era difícil. Com o tempo eu tinha um pensamento de que um dia eu ia encontrar uma família, encontrar alguém, mas todo o pensamento é fugir, porque a morte estava perto. Nós vivemos num mundo capitalista onde você vale o que você tem, né? Se você não tem um tênis da hora, se você não tem uma moto da hora, se você não tem um carro da hora, se você não tem uns panos da hora, os próprios amigos seus que estão ali naquele movimento, eles te excluem. E muitas vezes nós estamos vivendo aonde? Num contexto periférico, onde o pai de família ganha R$1.200, R$1.500, cara. Onde os jovens estão todos desempregados. Se eu chego na Fundação Casa, eu vejo, eu pergunto para alguns, quem é o próximo que está lá na sua biqueira, que chegou depois de você? Você encontra vários. Ele está perto de sair, mas já está chegando outro, eu falo para eles, a sua vaga está lá. Como a sua vaga dentro da Fundação Casa também está. E automaticamente, quando você passar de maior, a sua vaga no CDP também está lá. E passando o tempo, você tem uma vaga na penitenciária. E passar um tempo, a vaga mais certa é na vala. Te faz a pergunta, né? Quem de vocês, seus pais, acessaram o ensino superior, terminaram a faculdade? Aí, cara, 2, 3 mãos, assim, quando muito é 2, 3 mãos levantadas. Quem de vocês, seus pais concluíram o ensino médio? Aí, tipo, uns 10 mais ou menos, né? Aí eu pergunto, quem de vocês conhecem pessoas que já passaram pela prisão? Cara, 90%, assim, sabe? Mais de 90%. Aí já vira aquele furdunço. E eu faço essa pergunta também nas escolas particulares, como, por exemplo, a gente já teve várias incursões no Colégio Bandeirantes, e é diferente, entende? É completamente diferente. Quem de vocês, seus pais, acessaram o ensino superior? Cara, 90%, todos ali os teus pais têm formação de ensino superior, a grande maioria. E aí, naturalmente, a pergunta do meio, que é o ensino médio, já está respondida. Quem de vocês conhecem pessoas que viveram ou passaram na prisão? Um ou outro, cara. Não chega a 5. Eu, por exemplo, com 10 anos já tomava cachaça, tomava cerveja, era livre na vida. E, quer dizer, era uma forma de se esconder da tristeza de não poder ter uma casa, poder voltar para uma casa, para dormir dentro de uma cama. Com 14 anos eu trabalhava em restaurante, os meus pais sempre trabalharam também, e eu ganhava R$550, né? Eram 10 horas por dia, para ganhar 10 horas por dia trabalhando, para ganhar R$550, e 3 pessoas gastavam R$500 em 1h30. E hoje eu vejo, na minha visão, eu vejo que eu sempre desejei ser alguém melhor na vida, mas numa parte grande de uma fase da minha vida, eu achei que ser alguém melhor na vida era ter mais dinheiro. E aí eu comecei por via do trabalho e percebi que por via do trabalho não me levaria a ter mais dinheiro, entende? E aí eu comecei a pegar os atalhos, a construir outras possibilidades, né? E eu acho que com 10 para 11 anos eu fui preso pela primeira vez numa infração na rua. Mas ser preso, nascer preso, estar preso lá desde criança sem ter cometido nenhuma infração, é o que eu tentava entender. Por que eu estava preso? Por que não vem ninguém aqui? Porque todo adolescente ele quer se sentir pertencido, quer se sentir dentro de um contexto, ninguém quer ficar sozinho. Então, nessa procura, eu acabei de uma forma involuntária se achegando num grupo que era o grupo dos não vou dizer os bandidos da quebrada, os criminosos da quebrada, não, nem mau elemento da quebrada, daquela rodinha que está mais propensa a ir para o mundo do crime, para o mundo das drogas, né? Quando eu pegava ônibus mesmo no ponto final, eu já ia para o final, eu andava 4 pontos
até para trás, no final do ônibus, para pegar lugar para mim vir sentado. Só que conforme o ônibus vinha, sempre na vila que eu morava, entrava uma senhora com a neta dela, mano. E ela acho que sabia que eu dava lugar, ela sempre parava bem na minha frente, mano. E nessa aí eu fui lá ajudar essa senhora, deixei meu pipa, enrolei, alguma coisa me tocou, eu falei, fui lá. Ajudei ela, aí levei até a casa dela. Quando eu virei a esquina da casa dela, era a esquina onde ficava esses caras sempre no final da tarde para noite, fumando baseado no redor de uma fogueirinha, trocando uma ideia. Já tinha um dos filhos dela, já era ladrão de banco, já tinha puxado um monte de cadeia. E ele ficava ali também, contando as histórias do crime para nós, para eles, né, até então. Aí eu encostei, fiquei ali com os caras, trocando uma ideia e tal, e ali foi. A partir daí, todas as noites eu passei a frequentar aquele círculo ali, e amizade, eu achei um grupo a que eu comecei a gostar e me senti pertencido. Cara, dentro da prisão eu percebi que, como eu estava mencionando, né, que um dos motivos de eu estar cumprindo pena é porque eu não dei tanto crédito à educação, porque a educação não foi tão atraente para minha vida, não via tanto significado, entende? E quando eu vi que a maioria das pessoas que estavam na prisão, né, a grande maioria, não tinha nem metade do que eu tinha vivido dentro da escola, sabe? Eu fui até o segundo ano do ensino médio e isso já era um diferencial quando eu estava cumprindo pena. A grande maioria não tinha nem fundamental completo. Um papel de um pai maldoso, que bate no filho, que oprime, papel de opressor, papel de ódio, de raiva, que só traz ódio para o nosso coração, entendeu? Mesma coisa você pegar um cachorro, colocar ele preso numa coleira e bater nele direto. E depois você solta ele na rua. Você vai ver o que vai acontecer com o primeiro que ele pegar. Então é o que a gente vê na televisão aí. Entendeu? Pessoa que passa pelo sistema, ele não aprende nada, ele só aprende a ter ódio. Então quando ele sai pra rua, ele não encontra uma mão amiga, ele não encontra uma oportunidade, certo? Ele luta ali, ele quer sair, mano. E ele não encontra essa oportunidade, ele vai pro crime. O crime tá de braços abertos, o tráfico tá de braços abertos. A prisão para mim era como um habitat. Você pega um leão, você tira ele da floresta e põe ele no centro de São Paulo, por exemplo. Ele vai atacar. Aí você pega ele e volta ele de novo para a floresta, ele está no habitat dele, ele está ali no lugar dele. É o que acontecia comigo. Quando eu chegava na prisão, eu estava no meu habitat, onde todo mundo me respeitava, entre nós, mas não funcionário, é lógico. Funcionário, polícia nunca pelo contrário, só sabia espancar e torturar. A cadeia é uma sociedade paralela, entendeu? Ali você faz todas as transações que você faz aqui fora, você faz lá dentro também. Amizade, você compra barraco, compra isso, você tem tudo dependendo do seu poder financeiro, sua vida vai ser melhor ou pior, dependendo disso, igual aqui. Um cara costurando uma bola, por exemplo, ele ficava maquinando, alguém vai pagar por isso. Quando eu sair, vocês vão ver. Ele fazendo a tampinha, ele põe a bolinha ali e jogava, põe ali, e sempre maquinando que alguém vai pagar por isso. Eu nunca dependi da minha família, assim, vamos dizer, lá dentro, né? Não, lá eu fazia minhas correrias, enrolava caneta com nome, eu era das artes. Dali vinha o cara comprar, já me pagava com droga, me pagava com cachaça, eu já fazia o dinheiro girar, já punha na mão do Claudinho, que é um amigo meu, que hoje está junto com a gente, que era o meu correria dentro do Carandiru. Na prisão tem o tal de setor, né? Que são lugares onde onde acomoda ali a disciplina do ambiente prisional. E é um lugar que desperta o desejo da população, né? A população é as pessoas normais, assim, dentro da prisão, assim, que não exercem nenhum tipo de liderança e nem de responsabilidade para a manutenção da disciplina e ordem dentro da prisão, entende? Então, por exemplo, esses lugares, setores onde estão ali as pessoas mais mente pensantes, são lugares de objeto de desejo. Então, a grande maioria quer estar ali. E logo quando eu cheguei, eu fui para esses lugares, e aí quando eu mudei de unidade prisional, eu decidi não ir. Mas com frequência, eu estava presente e conversando com as pessoas que ocupavam aqueles lugares, as pessoas traziam revelações assim de que se elas pudessem ter feito as melhores escolhas há 20 anos atrás, a vida não estaria naquela realidade, entende? Resumindo assim, eu via as pessoas
que tinham um poder grande no crime, dizendo arrependidas. E aí aquilo também foi forjando a minha cabeça. Caramba, o cara que está aqui, e está todo mundo querendo estar aqui, o cara está aqui, está falando que se pudesse ele teria escolhido de outra maneira e não estaria aqui, para que eu vou querer estar aqui? Para me arrepender daqui 20 anos? Mas a gente, com essa primeira ação da gente, de partir para cima e matar os caras, fez com que a gente pegasse um nome muito grande no crime. E isso aí me marcou, porque se eu pudesse voltar atrás, eu fosse o Crick, não fosse o Carioquinha do Bexiga, talvez nada daquilo tinha acontecido. E dali para frente eu peguei um destaque que eu não queria ter. Um destaque que hoje eu não queria ter, mas lá era necessário ter esse destaque. Então, se você andasse certinho, não tinha problema. Eu passei 7 anos dentro do sistema carcerário, saí sem um risco de faca, entendeu? Mas por onde eu passei, só de cueca, um monte passou de armadura e ficou lá mesmo. Você tinha que ter palavra, você tinha que ter proceder, você não podia dar mancada. Um erro pequeno que você desse te custava a sua vida. Eu cheguei num lugar uma cela que era menor do que o meu quarto e que nesse lugar tinha mais de 40 pessoas. Era muito claro, assim, tipo, a ação e a consequência no mesmo lugar, entendeu? O problema e o problema sendo resolvido no mesmo lugar também, assim, foi uma experiência interessante, assim, de perceber causa e consequência, entende? Como o Estado é ausente aqui fora, na favela, na periferia, ele é ausente também lá dentro da cadeia. Eu vi muita coisa complicada dentro da prisão, mas eu vi muita generosidade também dentro da prisão, vi muito acolhimento, sabe? Vi muito cuidado. Meu, o cara chegava da rua sem nada, porque nem papel higiênico para você limpar a bunda na cadeia eles te dão, entende? Então, o cara chegava sem um sabonete. Se não tem 2 sabonetes, uma pessoa que tem um sabonete, corta o sabonete no meio, toma aí o sabonete, tem uma escova nova aqui, toma aí uma escova, entende? E eu sei que o sistema prisional só deu uma amenizada, só não está tendo muita rebelião, só não está tendo muita morte, porque tem um Estado lá dentro que está comandando. O PCC ele chegou aí na década, no ano 2000. No ano 2000 ele se apresentou lá na Mega Rebelião, eu estava lá no Carandiru. Inclusive quem escreveu lá no campo Liberdade foi eu, Liberdade e Justiça, né? Eu lembro até hoje. Estourou a Mega Rebelião, 23 presídios de São Paulo, tudo parado. Dia de visita, não pode ter nada, não pode ter nenhuma briga, nenhuma discussão, você não pode nem falar alto com outro preso. Então, isso era motivo de morte. Aí o partido veio e quebrou esse paradigma e fez a rebelião exatamente num dia de visita. Helicóptero para todo lado, aí eu subi lá no 5º andar, eu morava no 5º andar. Aí eu subi na ventana e fiquei lá sentado olhando pro campo. Aí eu vejo os caras lá embaixo no campo do pavilhão 8 escrevendo, com muita dificuldade, paz, paz. Aí eu, caramba, falei assim, corri pro barraco, desci da ventana, corri pro barraco, falei pros caras, mano, fica vendo aí na televisão aí, eu vou escrever liberdade lá no campo lá, mano. Aí desci lá, peguei um cabo de vassoura e... Só na madeira, liberdade. Porque já tinha os caras escrevendo com cal, entendeu? Só que estavam escrevendo paz, com muita dificuldade. Aí eu desci e escrevi liberdade bem grandão, mano. Aí o cara viu eu escrevendo legal, já veio com o cal ali e falou, olha, irmão, tá o seguinte, ó, escreve no meio aí, ó, justiça. Aí escrevi justiça no campo do 8. Aí estourou pra todo lugar. Paz, justiça, liberdade. Paz, justiça, liberdade. Não sei se os caras iam escrever paz, justiça, liberdade, mano. Mas quem escreveu justiça e liberdade foi eu. Então, teve uma cena lá, cara, que olha, até hoje o cara passou por errado, mas eu acredito que esse cara dava certo, mano. Porque quem tá errado, mano, ele perde a coordenação motora, ele começa a tremer e ele se entrega, mano, tá ligado? Agora o cara quando tá certo, mano, ele pisa o pé no chão com firmeza e ele morre, mas ele morre certo. Então, cara, nesse dia aí, o que aconteceu? Nesse 34 DP mesmo, o pessoal vivia fazendo tentativa de fuga, eu também estava envolvido com os caras, a gente furava o chão, fazia os chamados tatus, buraco no chão, pra você sair por debaixo da cadeia e sair fora. Mas 95% dessas tentativas são sempre frustradas. E por que é frustrada?
pelos caguetas. E a procura por esses passarinhos, na época chamava de passarinho, era constante. Então todo mundo ficava ligeiro com todo mundo. E nessa aí, cara, eles descolaram que um cara era. Os caras falaram, não, é ele, nós tal, ele colocou a camiseta, nós ia fugir 6 horas, ele colocou a camiseta dele com 6 virado, o 9 virado pra cima, e o carcereiro viu e derrubou o bagulho, enfim. Aí, nós tá lá no pátio, eu só vejo os caras entrando lá no X3, os cabeças, os líderes de cada barraco, né, os faxina. Aí, pá, tá todo mundo lá, todo mundo armado, todo mundo com facona desse tamanho. Aí chamaram esse cara, manda chamar fulano lá. Aí chamaram ele, mano, e ele foi. E eu só fiquei olhando, falei, puta, vai sair de lá feio, mano. Entendeu? Porque todo mundo já sabe de tudo na cadeia, mano. Aí a gente só fica esperando o fim, porque a gente já sabe qual que é o fim. Daqui a pouco sai esse cara, mano, de costas, assim, ó. Aqui tá o barraco, né? E o cara sai de costas, assim, ó. Sai do barraco trocando, mano, com mais de 20 caras. Facada pra todo lado, já tomando umas aqui, já dando umas facadas nos caras também. E vem de costas, mano. O maluco lutava, hein? O cara sabia brigar na faca. E, mano, vocês estão errados, não foi eu, mano, vocês é louco, aqui é o crime, pai, você é louco, mano, mano, sou eu, vocês é doido, pá. E os caras, você vai morrer, desgraçado, solta isso aí, que nós vai te matar de qualquer jeito. E, mano, o cara saiu trocando, aí encostou na grade lá, onde que fica a carceragem, e os caras tentando matar, e ele se livrando, tomou umas e tal, mas mesmo assim o cara lutou pela vida dele. E, mano, essa cena foi cena de louco, velho. Aí o carcereiro foi lá, abriu, puxou ele pra dentro. E aí ele conseguiu sair com vida, mano. E muitas vezes ver o cara, o último argumento e não poder argumentar até o fim, a pessoa morrer, puxa vida. E não... Aquilo começou a mudar meu ser. Eu queria mudar, poxa vida, você tá sempre num algo assim, ou você salva a vida do cara ou o cara morrendo. Então só existia uma forma, o estudo. Com o tempo, através da educação, que eu comecei a estudar, que eu comecei a ter outro rumo, eu já pensava diferente, já em salvar a vida. Acho que o melhor lugar pra gente olhar pra dentro de si e melhorar é onde que é? É no fundo do poço. Porque no fundo do poço você tem impulso pra subir e você só tem um lugar pra olhar, que é pra cima. Mas eu cheguei a cogitar mesmo, no primeiro ano de 6 meses, eu cheguei a acreditar que essa seria a minha realidade, que eu ficaria nessa jornada aí mesmo, né? Crime, cadeia e pouco tempo na rua e voltando para a prisão, porque é isso que acontece, as pessoas saem e voltam, saem e voltam. Eu sou o primeiro cara da história da minha família, a primeira pessoa da história da família, da parte inteira da minha mãe, da parte inteira do meu pai, a ir para o ensino superior. Terminei o primeiro grau, ingressei no segundo grau e não terminei. Né? Eu vim terminar o segundo grau dentro do Carandiru, onde foi feito lá a prova lá, né? Tinha aquelas provas antigamente, que até hoje tem, né? O Enem. Depois de um ano, chegou um carcereiro no guichê, falou, Vanderlei Fisch, tal. Vanderlei não, ele falou assim, um prontuário 147933. Sou eu, mestrão, pá. Ó, tem um negócio pra você aqui. Pum, chegou o canudo lá na boca do meu guichê, mano. O certificado de conclusão do segundo grau. Curso de mecânica de moto eu fiz pagando do meu próprio bolso. O Enem, a sala que tinha pro Enem era para 50 pessoas. No ambiente lá tinha 7.000 homens. Digo, tinha 1.000 só no pavilhão 8. Mas eram 7 pavilhões. Então tinha 7.000 homens lá dentro do Carandiru. Então era uma vaga, 10 vagas para cada 1.000. Mais concorrido do que a USP. No dia que eu ganhei minha liberdade, eu estava trabalhando e o funcionário me ligou, era no meio da tarde, assim, umas 2 horas, e falou, Emerson, vem pra cá que sua liberdade chegou. Nossa, cara, eu trabalhava num restaurante, eu dei um gritão de felicidade, ninguém entendeu nada, peguei minha moto, eu tinha moto nessa época, ainda tenho moto, peguei a moto, acelerei demais, mano, acelerei demais, então moto... E é para mim um símbolo da liberdade também, que foi literalmente, né? Aí eu recebi uma oportunidade de ir para um intercâmbio fora do país, cara. Quando eu fui tirar as documentações para fazer o passaporte, essas questões todas, aí eu percebi que eu ainda estava preso, agora no Brasil. Eu já estou em liberdade há 10 anos, né? 2012 foi quando eu saí.
Mas em 2022 foi quando eu tive a oportunidade de experimentar um estado de liberdade plena, quando eu consegui ir para Harvard, né, na Brasil Conference desse ano, e isso simbolizou o alcance de algo muito interessante, que era justamente a retomada da cidadania, a superação dos vários intercâmbios internacionais que eu recebi a oportunidade e não pude ir por conta da consequência da prisão, pena de multa, título de eleitor. O Estado devia ser o ressocializador, o Estado devia ser aquela esperança de quem está preso, o Estado devia ser aquela pessoa que vai fazer de tudo socialmente para a pessoa mudar. Mas não, o Estado passou a fazer diferente. Passou a pessoa ter ódio, seu inimigo, cada vez oprimindo mais, cada vez torturando mais. Quando você fala ressocializar, você está partindo de um princípio que a pessoa ela já foi socializada, né? E considerar uma pessoa socializada, você está considerando então uma pessoa que ela foi realmente atingida pelas políticas públicas, sabe? É meio contraproducente você falar de reinserir quem estava fora, quem estava excluído, entende? Quem estava lutando pela comida, quem estava carregando a madeira para montar o barraquinho de madeira. O que acontece? O projeto de ressocialização, ele só acontece quando há pessoas empenhadas. Porque a pessoa ser ressocializada é como um doente numa cama do médico, ou num leito de morte. Ele precisa do médico para ver se ele se recupera. A gente precisava do Estado para ver se essas pessoas modificassem. O Estado não tem nenhuma intenção de modificar essas pessoas, não tem nenhuma intenção de chamar elas de pessoas e simplesmente ganhar dinheiro com esse produto. Que o preço passou a ser um produto. No Brasil hoje a gente vive a justiça ela é retributiva, né? Então o camarada ele comete algum tipo de crime, algum tipo de ilicitude, o Estado vai, arranca esse cara do lugar onde ele cometeu esse crime e leva esse cara para um quadrado a 400 quilômetros de distância do local onde aconteceu esse conflito, né? E pune esse cara. Pode-se ter uma outra ótica a respeito da prisão, que é justamente para que ela foi construída, por que ela foi construída, no lugar do que ela entrou. Só que tem uma outra perna que não é cumprida, que é a mais importante, né? Que é a ressocialização. Ou seja, dar oportunidade ao detento de um retorno ao mercado de trabalho, cara. É só isso, é por isso que a gente luta. Eu não quero criar lei, eu não quero bater de frente com o Estado, não quero nada disso, eu só quero que se cumpra a lei. Para manter a seletividade penal, para manter o controle social, a prisão ela está fazendo o papel dela, né? E está tendo resultado. No Brasil, um resultado grande, que é a terceira maior população prisional do mundo. Agora, a eficácia disso para a sociedade, aí, cara, estamos em ladeira abaixo acelerando. Prender pessoas não é o caminho, não é o caminho. Capacitar as pessoas é o caminho. Dar educação de qualidade, fazer o que está escrito na Constituição Federal ser realidade na vida das pessoas, na vida das gerações, isso vai preparar um país de primeiro mundo para daqui 100 anos, entende? Cara, eu não vou sair, você mais um que eu vou votar, não. Assim eu falava para todo mundo, um dia eu vou votar assim, mas vou votar como educador, vou votar para fazer palestra, vou votar para isso, como eu faço. Agora, quando você saiu, sua liberdade está aí, vai por você mesmo, sua conta. Bom, eu não vou mais roubar, vou vender algumas coisas no trem, vou ser camelo. Bom, você sabe que é ilegal. O cara perdeu aquilo, já dá raiva. Puta, eu saí pra vender, perdi tudo, agora vou chegar em casa sem nada. Puta, mas acho que eu vou falar com aquele irmão que me ofereceu um revólver. E vai lá, cara, não, mas tem arma assim, tá aí, mano. Pronto, você vai lá e mete bronca. Pronto, perdeu mais um cara. O tráfico dá emprego, meu. O tráfico dá emprego. Então é uma luta, mano. Você que vai ter que entregar o teu sangue, como eu fiz no passado. Porque hoje já tô mais de boa. Certo? Já consigo dar meu rolê, já consigo fazer coisa que eu queria fazer quando eu estava no crime. Porque quem tá no crime só quer dinheiro para tirar uma onda, quer se divertir, quer sair, tá ligado? Quer tirar um lazer, quer o seu lugar ao sol, mano. Só que no crime eu não consegui nada disso, só consegui tristeza, dor, sofrimento, humilhação para mim, para minha família, entendeu? A carta da minha mãe para mim. São Paulo, 16 de maio de 97. Querido filho,
Espero que esta te encontre com saúde e paz de espírito. Aqui estamos bem, graças a Deus, só não está melhor pela sua falta que nos faz. Fiquei contente quando me disseste que já ia sair daí, mas vejo que nossa alegria durou pouco, né? Mas tudo bem. Na semana do Dia das Mães, recebi 2 cartas suas, uma na terça-feira e outra na sexta-feira. Eu e o pai e o Ninho estávamos fazendo um churrasquinho, como sempre. Aí eu disse, e só faltava, escutando aqui, e já eram as 7 horas da noite. E neste momento, o carteiro com a sua carta na mão para nos entregar. Não é maravilhoso isso na sexta-feira? Não fique nervoso. Estamos orando muito, que Jesus também sofreu muito na terra. Às vezes até acho que você veio no lugar de Jesus para sofrer nesta terra. Mas calma, tudo há de passar. E aí, então, poderemos ser felizes todos juntos novamente, se Deus quiser. Carta da minha mãe, cara. Que Deus a tenha. Dentro da prisão, os quase 5 anos que eu fiquei lá, no primeiro ano de 6 meses eu perdi tempo. Mas até hoje eu tenho até uma generosidade para olhar, porque eu estava fazendo o mesmo, e de uma maneira até mais intensa, do que me levou até lá, entende? Então depois disso eu ocupei o meu tempo. Se eu não estou aprendendo de alguma maneira, não, sabe, eu gosto de aprender, mano. Eu gosto de aprender, eu gosto de servir, eu gosto de criar. Ali a gente viu uma continuação do crime. O cara tá numa bola de neve que ele entrou pro crime e ela só vai crescendo ao redor dele. Então, achei uma maneira de nos ressocializar. A cultura. Através da cultura, você, de repente, descobre que você é um pintor, um cantor, um ator, ou atriz, ou algo assim. E é através da cultura que nós geramos o nosso trabalho para esse menor infrator. O empresário não vai contratar um menor. Somente ele que saiu da Fundação Casa. Mas então a gente mesmo constrói o nosso trabalho. Para isso que eu fiz um espaço cultural voltado ao sócio-educativo, atendi o sócio-educativo, como atende lá no CEP, e para que ele tenha uma direção. E não seja como na época que nossos antepassados escravizados ganharam a lei, tal da Lei Áurea, entre aspas, e não prepararam eles para a liberdade. Então hoje em dia nós temos preparado eles. Hoje, analisando a minha vida com 34 anos, eu tô bem, cara. Eu tô feliz com a minha vida, tô feliz com a minha história, sabe? Eu aceitei a minha história, eu integrei as minhas sombras, os meus erros, entende? Eu crio a expectativa junto com a minha equipe, junto com a organização que a gente criou, entende? E a expectativa é o quê? Aproximar o máximo possível do que está escrito, que é direito nosso. Que é meu direito, que é seu direito, que é direito das pessoas que estão na prisão, das mais de 1 milhão que saiu da prisão, saúde, educação, moradia, alimentação, sabe? Trabalho, mas cadê? O cara tem que ser qualificado, ensinar o cara, porque quando ele sair daqui, ele não precisa mandar um currículo para a empresa. A própria instituição já mandar ele para um lugar onde ele vai ser empregado, não precisar passar pelo vexame de falar que é ex-presidiário, já saber que esse presidiário está qualificado para trabalhar na empresa dele. De 10, vamos dizer que 2 vai dar mancada, mas a sociedade não vai ver os 8 que virou empresário. Eu garanto para você que o cara que sair da cadeia e tiver uma oportunidade e ele vai virar um empresário. E eu tinha essa preocupação, como é que vão lembrar de mim quando eu morrer, cara? Eu não queria ser lembrado neste ângulo, sabe? Por este ângulo, sabe? Tipo, prisão, crime. Quero e trabalho para ser lembrado de uma outra maneira, entende? Hoje a gente eu vivo para quando depois que morrer, a gente ter no histórico aí o tempo de vida investido para repensar o paradigma de justiça e de educação.